Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos ao Inclusão em Saúde. Tá vendo? Foi rapidinho, um intervalo muito curto. E agora você vai acompanhar uma reportagem. Peço que você fique muito atento, porque ela diz respeito à prevenção, principalmente agora, durante os festejos juninos, e tem a ver com queimaduras. Acompanhe. No mês de junho, a magia do São João acontece. Além das comidas típicas, vestimentas, danças, os fogos de artifício sempre remetem ao período junino. Um show de pirotecnia espetacular. A época das festas juninas impulsiona a venda de fogos, mas também aumenta o número de vítimas por queimaduras. Só aqui no Hospital de Urgência, no ano passado, foram realizados 86 atendimentos desse tipo, 51 desses relacionados aos fogos de artifício. O cuidado deve ser redobrado com as crianças e os adolescentes. Os números são alarmantes. 53% dos atendimentos realizados no setor de queimados em 2016 foram dessa faixa etária. Outro fator que aumenta o número de vítimas desse tipo está relacionado ao uso de bebida alcoólica durante o manuseio. Importante, está aí a reportagem que foi exibida, espero que você tenha aproveitado bastante. Agora só que a gente vai continuar a falar ainda sobre esse assunto, porque está aqui no estúdio a doutora Moema Santana, ela que é a coordenadora da cirurgia plástica do Hospital de Urgência de Sergipe. Bem-vinda ao nosso programa, doutora. Obrigada, Vinícius. É um prazer. O prazer é todo nosso recebê-la aqui. Eu sei que sua agenda é muito vasta, né? Mas é importante também trazer essa informação para atingir a mais pessoas do ponto de vista da prevenção. Sim. Por exemplo, para a gente conseguir até, digamos, ter uma base boa sobre esse cenário, porque se torna algo muito preocupante, a questão é, de 2014 para cá, só analisando esses dados, quais são os números? 2014 nós tivemos um boom, que a gente chama, né? Nós tivemos muitos atendimentos, que foram 120 pacientes. Desses 120, 70% desse atendimento foram relacionados só aos festejos juninos, né? 2015 a gente já teve uma queda importante, nós tivemos 75 atendimentos. Desses 75, 70% disso foi relacionado aos festejos juninos, isso só no mês de junho, né? 2014 junho, 2015 junho, 2016 nós tivemos uma crescente, mas que não atingiu 2014, foi para 86 pacientes, 70% disso, que foi 51 pacientes, só relacionados aos festejos juninos. Quer dizer, os números eles oscilaram, mas o percentual atingido aí por festejos juninos está na casa dos 70%. 70%, sempre. Considerando os 3 últimos anos, né? Considerando os 3 últimos anos. Claro que nós estamos ainda nessa já fase final, porque os dias de São João, São Pedro, são os mais intensos, talvez, eu deduzo, né? Isso. Mas os números até São agora... João. São João principalmente. Principalmente São Mas João. até agora os números, eles são razoáveis, se a gente for considerar? Até agora os números, nós tivemos mais acidentes por outros casos, não relacionados mesmo aos festejos juninos. Nós só tivemos 5 relacionados aos festejos juninos, bem abaixo dos anos anteriores. Então é um sinal e a gente espera que esse cenário ele se perpetue, né? Que a gente não torce. A única coisa que é triste é assim, porque desses 5, foram 4 adultos e uma criança de 4 anos com bomba. Nossa. Então, assim, isso deixa a gente bastante preocupado com relação a isso. Mas é algo grave, só para a gente ter uma ideia, porque às vezes perde membros, amputação de dedo, né? Pena, Então, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta. Desses casos, o que a gente sempre faz um alerta para a população é com relação às crianças, né? Porque todo ano se mantém essa média de 53% de atendimento, tanto a crianças quanto a adolescentes. Então, isso para a gente é bastante grave, né? E são dados que, no meu ponto de vista, poderiam ser evitados. É importante sobre a questão de evitar, porque a gente vai falar sobre prevenção e sobre o que fazer se a coisa acabar acontecendo, mas às vezes a gente pensa que é bobagem. Uma criança está brincando com chuvinha, a minha, a sua, tantas crianças fazem isso, eu já fiz, todo mundo já teve essa oportunidade, deduzo eu. Mas
um dia desses alguém se queimou com chuvinha e teve queimadura de terceiro grau. Como é que se explica isso? Então, foi uma criança de 2 anos que nós atendemos no ano retrasado. Chegou bastante grave, com queimadura de terceiro grau. O que aconteceu? O irmão mais velho, de 6 anos, teve acesso a essa chuvinha, acendeu e deu para ela. A mãe não sabia. A mãe achava que a menina ainda estava dormindo. E ela começou, e aí pegou fogo na roupa, no pijaminha que ela estava. E aí o irmão foi chamar a mãe para dizer que a filha estava queimando. Então, quando a mãe deu conta da situação, a criança estava bastante queimada. Então, chegou muito grave para a gente, mas graças a Deus sobreviveu. Que bom, né? Pelo menos essa é a parte boa da história. Isso. Agora, com relação à prevenção, a gente até sabe, já ouviu falar de algumas regras, mas nunca é demais reforçar. O que a senhora orientaria para os pais, além da questão da própria atenção? Que a senhora falou no caso aí que não tinha mãe por perto, não tinha ninguém, né, ao redor ali. Adulto que pudesse, numa emergência mais Sim. rápida, já tomar ou diminuir a intensidade, essas coisas. Quais são as dicas? Criança não ter acesso a fogos de alto potencial. Então, isso nunca. Chuvinha, essas outras, pode, claro, manusear, mas sempre com adulto do lado, sempre tendo atenção, esticando o bracinho dela para que aquela faísca não pegue na roupa. Então, ter sempre essa atenção. Sempre de olho nos filhos, né? Porque a gente teve vários casos de criança que caiu dentro da fogueira. Então, aquela fogueira que já estava em brasa ou que estava, né, já se acabando. Então, as crianças começam a brincar ao redor e tropeça e cai. Então, a gente teve criança que caiu dentro da fogueira e, pasme, não foram os pais que retiraram essa criança. Então, Nossa. Os pais estavam distraídos, né? A bebida alcoólica também atrapalha muito, né? Então, ter muito cuidado com essa relação. Outra coisa, tem muitos adolescentes e crianças maiores que querem jogar. Então, pega a bomba e faz esse movimento. Na hora desse movimento, a pólvora ela é ativada e muitas vezes estoura a bomba na mão. Então, o que é que a gente indica? A gente indica você acender a bomba no chão e se afastar. E se ela falhar, não ir atrás, porque também é outra causa comum de acidente. Que a pessoa vai, falhou, vai pegar. Na hora que pega, ela estoura. Né? Agora tem uma coisa que... Pode Crianças por favor. também acham bombinhas no chão. Então, vai pegar a bombinha do chão para acender e, às vezes, tem um restinho de pólvora e explode na mão. Então, esses são os mais comuns, que a gente recebe mais rotineiramente. Não são dicas assim do achismo, ela acabou de dizer, exatamente por causa dos relatos que vão sendo passados caso a caso que chega no hospital de urgência. Bastante comum. Muito comum, né? Os mais comuns, pelo menos. E repetitivos. Né? Outra coisa, um adulto que vai acender a fogueira. Essa semana já teve um adulto assim. Foi acender a fogueira, jogou o álcool. Na hora que joga o álcool e que já está pegando fogo, isso aí você causa uma explosão, porque o álcool é altamente inflamável. Então, isso é bastante comum. Jogar o álcool assim no meio da fogueira? Jogar o álcool na fogueira. Vou dar um pouquinho mais de fogo e o fogo vem para cima. Hoje a gente já tem acendedores, né? Quer dizer, você bota aquele acendedor ali, bota com um pouquinho com carvão e com papel ao redor, rapidamente pega fogo. Então, tem muito cuidado. Ou, eu vou aumentar o fogo jogando álcool ou jogando gasolina. E aí você causa uma explosão, porque o álcool é altamente inflamável, a gasolina é altamente inflamável. E o fogo não vai permanecer. Pega na pessoa inteira. Inclusive, a gente teve um paciente grave que pegou nele e pegou numas crianças que estavam brincando, ao redor lá. Que estavam correndo, mas assim, até distante, não estava muito próximo, não. Então, pegou no adulto e pegou nas crianças também. Se propagou. É muito perigoso isso mesmo. É muito mesmo. perigoso. Agora, tem outro aspecto, doutora. Tem gente que costuma soltar fogos com luvas. Sim. Não sei se tem luva apropriada ou se não existe, porque... mas e se tiver um contato com o fogo, de repente não já pega na luva? Eu não sei, o que a gente recomenda? A luva ela é obrigatória para quem vai manusear fogos de artifício.
A luva, ela protege e muito, né? Mas tem uma certa maleabilidade, ela não vai proteger tudo, Claro. né? Mas ela protege bastante. A senhora falou sobre queda na Ela é fogueira. obrigatória. É obrigatória para quem vai Obrigatória. soltar os fogos, Isso, né? isso. Tem uma coisa importante que favorece, por exemplo, a criança que cai na fogueira, e ela geralmente as meninas, principalmente, estão usando aqueles vestidinhos cheios de babados e tudo. Isso. Tudo aquilo se consome muito mais facilmente, Muito né? mais fácil. Então, cuidado tem que tirar ser redobrado. imediatamente o vestido, rasgando, com tesoura, do jeito que for, e colocar a criança imediatamente embaixo do chuveiro. Quer dizer, olha, essa é uma dica importante. As pessoas costumam passar um monte de coisa. Chega, passa manteiga, Não, passa não. creme dental, passa não sei Não o quê. passar nada. Nada. Só água. Só jogar a criança embaixo do chuveiro ou o membro que foi atingido embaixo do chuveiro ou embaixo da água corrente, somente. Deixa ali uns 5, 10 minutos, envolve com pano seco e leva para o pronto-socorro. Bom, isso, claro, cada caso é um caso, porque às vezes tem uma gravidade ainda maior. Sim. Se for um caso ainda mais grave, doutor, o procedimento é o mesmo? O mesmo. Todos os casos, o procedimento é o mesmo. Por quê? Tira a roupa, dá um jeito de tirar a roupa. Tira a roupa que está queimando ou que foi queimada, coloca o membro embaixo da... Você já pode até fazer a coisa ao mesmo tempo. Já bota a pessoa embaixo do chuveiro e aí já vai tirando a roupa que, né, queimada. E principalmente não passar nada, já levar diretamente para o pronto-socorro. Né? Se foi um acidente, por exemplo, a pessoa se queimou, caiu de um poste, caiu de alguma coisa mais alta, o ideal será chamar o SAMU. Entendi. Mas se foi só queimadura local, pode levar o familiar diretamente ao hospital. Mas é importante... Por que é importante lavar? Porque, por exemplo, foi uma bomba, estourou na mão, tem pólvora. A pólvora ela vai continuar queimando até você chegar no hospital. Então, por isso que é importante lavar, porque aí você para a queimadura. Tem gente que pode achar até estranho o que eu vou falar agora, mas a senhora já disse, é um fato, ou são vários fatos. Perda de membro. Às vezes o membro ele pode ficar só ali, às vezes pendurado, como a gente diz, ou às vezes ele pode, dependendo do estouro. Sim. O que faz nessa hora? Nessa hora, a mesma coisa. Lavar com bastante água, envolver com um pano seco e limpo e levar para o pronto-socorro. Lá a gente vai avaliar se o membro tem viabilidade ou se não. E se o membro se soltar, não sei? Se soltar não tem jeito. Não tem jeito, Não doutora? tem jeito, Olha, eu estou dizendo, porque às vezes no corte o negócio é diferente, o procedimento, né? É. Então, o ideal é evitar, né? Evitar ao máximo, porque apesar da festa ser bonita, mas ela pode se transformar. Isso. A gente teve uma criança no passado que teve amputação de mão. Amputação de mão. Amputação de mão. Então, assim, tem algumas bombas que já foram proibidas, tipo bomba de breu. De breu. E nós tivemos um rapaz de 21 anos, no ano retrasado também, acometido. Ele perdeu toda a mão, eu não lembro se era esquerda ou direita, e metade da outra mão. Então, assim, por uma brincadeira, né, por uma arbitrariedade da parte dele, realmente, que essas bombas já foram proibidas, você só consegue de forma clandestina, né, acabou perdendo toda a sua capacidade laborativa por conta disso. Vamos lá, para a gente finalizar, eu quero que a senhora nos traga aí o cenário do USE preparado para esse período, tanto, né, o dia de São João, exatamente hoje, que aí as pessoas já, um sábado, de repente, todo mundo já vai ficar mais à vontade. Sim. Período do São Pedro, como é que está a estrutura do hospital para isso? Todo ano nós nos preparamos para essa época de forma muito organizada, né? Então, nós temos uma sala de procedimentos específico para atender esses pacientes, com todo aparato, soro, com todo material cirúrgico, com tudo isso. A gente dá o primeiro atendimento ali, 70%, 80% desses pacientes são liberados, né? Mais ou menos 70%, e 30% desses pacientes são mais graves. E esses pacientes precisam ficar internados. Muitas vezes nós precisamos até, nós trocamos com outras especialidades. Né? Na verdade, não trocamos, mas nós fazemos juntos o procedimento, como ortopedia, por exemplo. A ortopedia entra muito
com a gente em cirurgias de mão, às vezes tem fratura associada, tudo mais, às vezes o ferimento é mais complexo. Então, 30% desses pacientes vão ficar internados, 70% desses pacientes vão ser liberados e acompanhados no nosso consultório ambulatorial. Tomara que a gente tenha ajudado você para que esse alerta fique ainda mais claro e que você compartilhe essas informações. Doutora Moema, muito obrigado, tá? Muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta tem o quadro Seu Direito. Hoje nós vamos abordar as questões voltadas também para a saúde, só que para você que é mãe, pai ou você que pode ter necessidade, por exemplo, de adquirir medicamentos caríssimos que devem ser providenciados pelo poder público, como suplementos alimentares e outros tipos de produtos. É rapidinho que você vai ficar sabendo do seu direito nesse sentido com o advogado André Cazucas. Eu volto já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.